Como lidar com a pressão de atender emergências e proteger pessoas de situações que às vezes nem você passou? Negociar e conversar com quem está numa crise existencial ou num problema que na cabeça dela é sem solução e se ver literalmente com a vida da pessoa na sua mão. Hoje eu converso com o policial militar da Força Tática de São Paulo, Diomar Lacerda. Seja bem-vindo ao Eu Também Podcast. Tudo bem, Diomar? Tudo bom, obrigado aí pelo convite. Mas algo que me chamou muita atenção e tem a ver com saúde mental, que é o caso do programa Eu Também Podcast, foi um vídeo que tinha uma equipe sua resgatando um homem que estava tentando se suicidar. Sabe qual vídeo que eu tô falando? Sei. Um indivíduo que estava em cima de um viaduto. Isso. Em cima da rodovia Anhanguera, estava com um propósito ali suicida, né? O que a gente chama hoje de tentante. E aí um indivíduo passou pela gente, nós estávamos em deslocamento, ele informou sobre esse indivíduo lá, a gente deslocou até lá e já tinham algumas equipes em volta, mas até então ninguém tinha conseguido estabelecer um contato direto com ele. E quando eu cheguei, consegui estabelecer esse contato, né, que a gente chama de criar um rapport, e ali, nesse caso, foi bem rápido, a gente conseguiu... conversar com ele e tirar essa ideia dele, né? E ele se entregou. Sim, pelo menos pelo vídeo ali foi algo de 2 minutos? Ou você estava numa conversa já antes com ele? Tinha alguns minutos antes, né, desse vídeo que deu uma viralizada. Mas foi rápido, não foi extenso, não. Foi rápido, considero rápido. Sim, você tentou entender por que o cara estava fazendo aquilo? Tentando fazer? Nesse dia não deu muito, não deu, a gente conversa com ele, pô, calma, pensa direito. A gente não pode também entrar muito no mérito de tipo de ficar perguntando por que ele quer fazer aquilo para não criar esse start dele ficar repensando no motivo e acabar concretizando aquilo que ele tem em mente. Então a gente procura alguns subterfúgios ali para conseguir que ele pense de uma forma positiva, né? Sim. E acabe se entregando, né? Aí depois, é lógico que depois a gente conversando ali com ele, eu acabei descobrindo porque ele tinha até uma carta dentro de uma Bíblia, ele estava com uma Bíblia na mão, ele tinha uma carta dentro daquela Bíblia que falava para pedir perdão para a mãe, que a droga que estava fazendo aquilo com ele, que ele não aguentava mais aquele sofrimento. Então ali a gente entendeu que era um usuário de droga, que teria sido abandonado pela família, pela mãe, etc e tal, e que acabou chegando nesse ponto. Entendi. Você conseguiu meio que se colocar no lugar dele ali, Diomar? Olha, eu costumo dizer o seguinte, para você ser um bom policial, você precisa ter um atributo ali, uma característica, que é a empatia. Se você não tiver empatia, se você não se colocar no lugar do próximo, vai ser difícil você resolver o problema de qualquer pessoa. Então, eu me coloco no lugar dele, né? Você já imagina ali, pô, para chegar nesse nível, nesse ponto, né? Eu não posso achar que é uma frescura, que é um problema simples de ser resolvido, né? Ele chegou naquele extremo. E é assim como qualquer ocorrência. Se você for atender ali uma briga de marido e mulher, você vai ter que se colocar um pouco no lugar de cada uma das partes para entender por que chegou naquilo, né? Então, se você não se colocar no lugar do próximo, eu acho que você não vai atender o ser humano com maestria. Certo. Então, você tem que ir além, você tem que realmente se colocar no lugar da pessoa para conseguir ali tirar boas palavras e entrar, né, na mente dela ali e fazer com que ela desista daquele propósito. Entendi. Você tá há quantos anos já na polícia? Tô há 21 anos, vai fazer 22 anos em abril do ano que vem, faz 22 anos. Entrou jovem, pô. Eu entrei com 22 anos. Entrou novo pra caramba. E acredito que você tenha visto já vários casos, além desse aí. Sim, já vi vários casos que eu não participei diretamente, alguns que eu participei diretamente, né? Outros que você não participou, mas você ouviu dizer, né? Que você
foi outra equipe, e aí os policiais contam como é que foi. Então, são inúmeros casos nesses 22 anos. Eu imagino. Cara, e como não... Assim, você vê muita coisa, né? Na rua, no ocorrência, celular, batalhão, tudo aquele turbilhão de emoções, digamos. Sim. Como faz pra você não transferir e pegar aquilo pra você? É o seguinte, você tem que entender que você não pode fazer parte do problema dos outros. Você tá lá para ajudar a resolver. Mas eu não posso fazer parte daquilo. Entendeu? E eu preciso separar bem o meu profissional do meu pessoal. O que acontece no meu profissional eu não posso levar para minha casa e o contrário também. Eu também não posso pegar os problemas que eu tenho na minha vida pessoal e levar para o meu profissional. Então, mas isso tudo são coisas que você já aprende desde a escola de formação. Né? Então, na escola de formação, eles já vão te orientando, te doutrinando, e você, cada dia que você vai passando ali, atendendo as ocorrências, vivenciando essa vida de polícia, você vai aprendendo a separar. Algumas vão te chocar mais e outras são mais corriqueiras, entendeu? Então, é lógico que vai ter ocorrência que você vai falar, poxa vida, como que isso pode ter acontecido? Pode acontecer. Então... você vai ficar um pouco mais sensibilizado, um pouco mais... Eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma ocorrência onde tem uma criança como vítima, você vai ficar mais sensibilizado, principalmente se você for pai, se você for mãe. Então, você vai ficar mais sensibilizado, né? Mas você vai ter que saber, né? Separar isso e não levar isso embora. Tem que estar com a saúde mental muito bem em dia, né? Porque você vê de perto algo e fala, putz, eu posso te ajudar, mas até certa parte. Sim. Depois daqui em diante é com você mesmo. Sim, por exemplo, se você tá ali conversando com alguém que tem um propósito suicida, depois ela vai seguir a vida dela. E aí você não é você que vai estar lá 24 horas por dia tentando convencer ela que ela não pode fazer isso de novo, né? Mas... naquele momento você fez a sua parte, você cumpriu a sua missão e vida que segue. Sim. Você falou que teve mais casos, né, de tentativa suicida que a equipe tentou e conseguiu recuperar. Sim, já teve certo? outros casos, sim, já teve alguns outros casos, né? Eu não saberia te dizer o número exato, mas teve bastante. Tem bastante, infelizmente. O que eu queria saber de você como um policial, por que você acha, ou você tem a certeza, que tem vários casos de tentativa? Não vou nem ficar falando a palavra, né? De tentativa. Olha, eu percebi que na pandemia isso aumentou exponencialmente. Já foi feito alguns estudos sobre isso que fala o isolamento corroborou para que aumentasse, né? Então, o isolamento, aquela situação de estresse, a perda de ente querido, então isso foi potencializando. Então, na pandemia, pessoas perderam entes queridos, pessoas ficaram em isolamento. Para o depressivo, o isolamento é uma bomba relógio, né? O ser humano é um ser social. Você pega alguém que está com um quadro de depressão e isola essa pessoa, ela potencializa muito. Você potencializa demais a depressão, ela não tem mais com quem conversar. E às vezes ela tá ali com um quadro de depressão, mas ela tá no trabalho, ela conversa com outras pessoas, às vezes ela desabafa, ela tem uma palavra de conforto. Na pandemia aquilo acabou, ela ficou isolada. Então potencializa. Aí muitas pessoas perderam o emprego, acabou ficando com uma situação financeira ruim. Isso aí também vai potencializar muito a depressão, né? A ansiedade, crise de ansiedade. Então eu notei que a pandemia aumentou bastante isso. Uma outra coisa que eu acho que também contribuiu, essa nova geração, acesso à internet, rede social, a comparação com o outro, a necessidade de se expor e de ser aceito ali no mundo digital, isso aí também potencializou. É uma geração que não lida tão bem com a frustração. Não sabe ouvir um não, né? Exatamente. Então, por isso que está tendo alguns casos com pessoas mais jovens, né? Que não era tão comum, hoje já aumentou o caso de suicídio entre adolescentes, por exemplo.
Sim. Me tira uma dúvida. Quando uma mãe liga 190 ou 193, essa é a minha Sim. dúvida. 190 é a polícia, 193 é o bombeiro. Uhum. Se ela ligar no 190, vai a polícia militar lá. Sim. Mas quem faz... Quando por exemplo, meu filho tentou suicidar, tomou remédio, fez XYZ, eu não vou falar o quê. E aí quem que chega primeiro? O bombeiro com os paramédicos para uma possível, se for fazer uma lavagem, dar uma medicação, ou a polícia? Quem que tem que chegar primeiro para conseguir resgatar com maestria? Na realidade, quando entra no Copom uma ocorrência nesse sentido, se ela ligou o 90 ou se ela ligou o 93, não faz diferença. Ambas as forças serão acionadas, tanto o bombeiro quanto a polícia, tá? Porque é uma situação de emergência. Então, o bombeiro, ele é uma tropa quartelada. Então, dependendo do local que é a ocorrência, dificilmente o bombeiro vai chegar muito rápido. O que é uma tropa quartelada? É uma tropa que ela fica dentro de uma base. Então, o bombeiro, quartelado, quartel, o bombeiro, tá, ele sai da base quando dá ocorrência. O policiamento não. O policiamento está em patrulhamento. As viaturas estão na rua patrulhando. Então, são inúmeras viaturas na região. Então, tem um indivíduo com propósito suicida no bairro X. O bombeiro vai estar ciente, vai deslocar a equipe, né? Ali de salvamento, algum policial, porque o bombeiro, né? Não sei se você sabe, mas ele é da Polícia Militar. O bombeiro é um policial militar. O bombeiro é policial militar, né? No estado de São Paulo, o bombeiro é da Polícia Militar, faz parte da Polícia Militar. Então, ali a equipe de bombeiro vai ter algum policial ali especializado para fazer esse diálogo, essa troca de ideia, essa intervenção, mas vai também uma viatura diária, uma viatura próximo, deslocar para dar o primeiro atendimento. E, às vezes, esse policial que primeiro chegou na ocorrência é quem vai estabelecer esse contato imediato, vai estabelecer esse rapport e, dependendo da situação, como ele criou já esse vínculo, ele vai permanecer ali. E a equipe do bombeiro ali, ou de outra unidade mais especializada, vai estar só dando um suporte. Mas vão as duas... Vai bombeiro e... Exato. Nós leigos, né? Pensa assim, polícia vai aquela viatura, tal. Não imaginava que o bombeiro fazia parte. Por exemplo, pelo protocolo, se o tentante ele tá com uma arma de fogo, vão deslocar o grupo de ações táticas especiais, o GAT, que aí ele tem um time específico de negociadores. Um time mesmo de negociador, com o negociador principal, o negociador secundário, o anotador, toda uma tropa especializada em negociação para atuar, porque aquele indivíduo, além dele estar com um propósito suicida, ele está com uma arma de fogo. Então, se for se for necessário uma intervenção tática, se faz presente uma equipe especializada nisso, que vai então com uma equipe de negociadores e com uma equipe tática, caso tenha que fazer uma intervenção. Porque dependendo de como desenrolar essa negociação, o negociador ele vai ter aquele feeling de perceber, olha, nós não estamos conseguindo mudar essa percepção dele da realidade. Provavelmente ele vai concretizar, ele vai efetuar um disparo contra si mesmo. Então é necessário agora uma negociação por uma intervenção mais tática, para uma equipe tática conseguir interceder para que ele não faça aquilo. Né? Sim, vocês são treinados, preparados. Você consegue ver, sentir, né? Pô, o cara, isso aqui não vai dar jeito, tem que intervir. O policial, quando ele é especializado nisso, na negociação, ele segue alguns protocolos, né? E tem ali os psicólogos, na equipe de negociação do GAT, por exemplo, tem psicólogo. Então, eles vão saber perceber, ter esse feeling de que, é melhor uma ação tática, porque a gente não está conseguindo mudar esse perfil, né? Mas eles sempre vão, todo negociador, todo policial ali que cria esse vínculo, ele sempre vai tentar priorizar que não tenha essa intervenção, que é para quê? Para que consiga que ele tire da cabeça aquilo e que ele passe ali a confiar no policial, porque se for necessário uma intervenção tática, numa próxima ocasião que for deslocada uma equipe, essa figura do policial ele já não vai ver com bons olhos, porque anteriormente fez uma intervenção tática. Então prioriza-se ali a negociação para que ele consiga, né, ter uma visão melhor daquilo e
não tente contra a própria vida. Assim, você falou vai psicólogo, tem o psicólogo da Polícia Militar. Vocês, como policiais, têm essa troca também de passar com o psicólogo, fazer uma análise? O policial, a Polícia Militar, né, a polícia, acho que de todos os estados, tem ali as equipes de psicólogos, né, pro policial, dependendo da ocorrência, por exemplo, toda ocorrência que tem, que hoje a gente chama de intervenção, morte decorrente de intervenção policial, então tem uma troca de tiro. Mesmo que ninguém seja atingido, mas teve a troca de tiro. Teve a troca de tiro, alguém foi baleado. Teve a troca de tiro, alguém foi baleado e morto. Teve a troca de tiro, o colega do policial. Então, o policial vai obrigatoriamente passar por um procedimento, né? Onde ele vai passar por uma avaliação para ver se ele tá pronto para continuar na função, se ele precisa ser afastado para um tratamento, se ele precisa simplesmente ser afastado daquela função e depois ele retorna. Então a Polícia Militar, ela tem um quadro específico para esse tipo de trabalho, que atende o policial. Então vocês têm todo esse aparato psicológico do negócio? Tem. É lógico que o policial, ele é um ser humano como qualquer outro, né? É isso que todo mundo precisa saber, não é um super-homem. Exato. Ele não é um super-homem, ele não tem um superpoder. Então, ele tem os problemas dele e às vezes não dá para separar, né? Então, o policial, ele tá o tempo todo exposto ao perigo, exposto ao risco, e o estresse o tempo todo, então o tempo todo ali, né? Imagina, o tempo todo ali se liberando cortisol. Então, você vai sofrer os reflexos disso tudo. Não tem como. Então, tem uma carga horária. Tem policial que está trabalhando mais à noite, então ele já não tem uma noite de sono tão adequada. Então tem tudo isso. Então, mas cada policial vai reagir de um jeito. Uns vão saber lidar bem com isso, outros vão precisar de ajuda, né? Então a polícia, ela tem ali pessoas à disposição para tratar, para cuidar. Uns vão procurar, outros não vão. Aí fica a critério do profissional. Eu quero ou eu não quero. Às vezes fica a critério dele, ou se acontecer de chegar num extremo, obrigatoriamente ele vai ter que passar porque está prejudicando o serviço, né? Então, vai refletir no trampo do cara. Exatamente. Aí a polícia, o comando da polícia, ela, por precaução, ela vai afastar das funções e vai encaminhar para esses profissionais da psicologia. Sim. A maioria das ocorrências que a polícia atende, elas são no âmbito social. Quando você vai numa briga de vizinho, numa discussão ali de vizinho, numa discussão de marido e mulher, ela está no âmbito social. Entendeu? Ela não é necessariamente criminal. Então a polícia, ela faz a sua parte, socialmente falando, está ajudando o cidadão. Mas só a polícia não é suficiente. Então é um problema de segurança pública, mas é também um problema de saúde pública, entendeu? É também um problema de educação, é um problema social. Então, só a polícia, por exemplo, a polícia, ela tem um programa, o ProERD, onde a polícia coloca lá os policiais nas escolas para fazer um trabalho de educação contra as drogas. Você pode, ProERD quer dizer o que, a sigla? Programa Educacional de Resistência às Drogas, né, o ProERD. E esse é o trabalho de educação. E aí, cada vez que o policial está indo lá atender a ocorrência e ele está conversando com aquela parte, ele está fazendo a parte social, que não necessariamente é criminal, né? Então, por exemplo, um indivíduo usuário de droga que está dentro de casa, quebrando tudo, brigando, discutindo, não necessariamente aquela pessoa ela precisa ser presa, né? Então, o policial vai lá, vai conversar, vai tentar apaziguar, vai tentar amenizar, vai procurar a área de saúde e tal. Essa é a parte social. Então, a polícia, ela faz isso. Ela tem esse dever. E ela cumpre isso. Mas a gente sabe que depende de também uma estrutura muito maior do que isso para resolver ou amenizar o problema. Não só a polícia militar vai lá e vai resolver. Não é só a polícia militar, ou só a civil, ou só a guarda municipal. Só a instituição
polícia ou só... vamos falar da segurança pública, ela sozinha ela não tem como resolver isso. Né? Um conjunto. É um conjunto. Tava até batendo um papo. Falando de segurança pública, a gente já pensa o quê? Segurança tá ligada à polícia. Só que a polícia ela não tá 24 horas na região ali. Não vou falar bairros, vou falar na região. E tem determinada região que tem o maior número de usuários de droga. Sim. O maior número de usuários de droga provavelmente aumenta o número de furto na área. Sim, aumenta. Os outros crimes acabam aumentando. Acaba acontecendo também. Tem algo que tem como fazer, por exemplo, a polícia militar fazer uma... Vou usar uma palavra meio chula, assim, uma barricada. A polícia, quando tem algum problema nesse sentido numa região, a polícia ela vai ser deslocada para essa região. Pode até fazer uma operação. Ela vai desencadear a operação. Fui longe agora em barricada. Ela vai desencadear a operação naquela região para tentar amenizar ou resolver esse problema. Mas é aquilo que eu falo. O problema da droga, por exemplo, se você vai tirar de um lugar, o usuário vai ir para outro. Entendeu? Então não tem como você ir num lugar com uma grande concentração de usuários de drogas e achar que você vai conseguir tirar todos dali, todos vão passar por um tratamento, todos vão ser reabilitados a conviver em sociedade, que ali você vai conseguir identificar quem é traficante, quem não é, e que vai conseguir prender todos os traficantes. Isso daí é utopia, isso aí não existe. Não rola, né? Não rola. Em lugar nenhum do mundo. É uma viagem minha, assim, mas se chegar no centro de São Paulo, que tá aquela concentração grande de usuários e tal, prender todo mundo numa mega operação. Vai migrar para outro lugar. Eles vão montar a barraca deles em outro lugar. Exato. Ali você viu, se você tá vendo 500 usuários de drogas lá hoje, às 14 horas, e levasse todos presos. Vamos imaginar esse cenário. Hipoteticamente falando. Às 18 horas vão ter mais 500. E se não tiver naquele lugar porque você saturou a área e encheu de viatura, eles vão para outro lugar. A polícia militar ou as polícias, vou reformular a pergunta. Você acha que as polícias têm uma função importante em pelo menos tentar diminuir isso? Diminuir o tráfico, Se ela tem uma função importante em diminuir, eu acho que é complicado transferir essa responsabilidade para as forças de segurança. Independente do crime, não vamos nem falar só do tráfico, mas qualquer outro crime, para você diminuir é lá em cima com a lei. Leva um tempo. Leva muito tempo. Então, vamos falar o seguinte. Então, você tem que imaginar que é um trabalho de educação para que os jovens não venerem para esse lado. Depois um trabalho social para você tratar aquelas pessoas que já estão inseridas nesse meio, né? E um trabalho de legislação para punir aquela pessoa que trafica, que vende, que está ali, né, ganhando com isso. Então, a gente vai falar aí de, no mínimo, saúde, educação, saúde, segurança pública, poder legislativo, poder judiciário. Sem uma união de tudo isso, não vai diminuir, não vai acabar. Não... E mesmo com tudo isso, eu acredito que nunca zera. Você falou que o lance não é o traficante, sim é o usuário. É o que eu tô te falando. O maior patrimônio de uma empresa hoje é o cliente que consome aquele produto. Quem é que consome a droga? Então, se você não fizer um trabalho de educação para que as pessoas entendam que aquilo é prejudicial à saúde, que aquilo vai acabar, vai destruir a vida da pessoa, vai continuar tendo usuário. Vai aumentar. Hoje você vê música que faz apologia a isso. E é normal. Entendeu? Você vê um músico, um cantor, que fala explicitamente, abertamente, que ele é a favor daquilo, que por ele aquilo ia ser legalizado, aquilo ia ser comercializado, aquilo ia ser distribuído, e ele tem milhões de seguidores e muitas pessoas idolatram aquela pessoa, então fica difícil, né? Se você
não mudar a educação, não mudar a cultura, né? E tem gente que hoje acha que usar droga é uma forma de empoderamento, é uma forma de status, é até um status, né? Então... Quer se sentir pertencente a um Exato, grupo. quer se sentir pertencente a esse grupo, né? Então hoje fala-se muito de legalização. E então eu acho que está até no caminho, está na contramão, né? Se você está pensando em acabar ou diminuir, você fala em legalizar, você está banalizando, potencializando aquilo que você sabe que vai fazer mal para a sociedade. Esse trabalho que você fala que a polícia vai nas escolas. Você falou da música, da apologia. Então, o trabalho que vocês têm de entrar nas escolas, fazer aquela educação continuada com as crianças, com os adolescentes, a música ela chega muito mais rápido e também na escola. Então, é uma briga que acredito eu que vocês saem perdendo. O policial vai lá, conversa com a criança, com o adolescente, por alguns minutos. Aquela criança, aquele adolescente sai dali e tá nas redes sociais, aquela música, então tá em casa, tá na rua, tá em todo lugar, né? Aquela apologia e não sei, então é uma briga desleal, totalmente muito, cara. desleal, totalmente desleal. E às vezes aquela criança, aquele adolescente chega em casa e vê o pai usando droga, vê a mãe usando droga. Putz. Entendeu? Falando de polícia, você pegou algum caso que, a criança ligou pra polícia falar que o pai tava em surto por causa de droga? Que eu peguei, assim, que eu atendi, que foi a criança que ligou, não vou lembrar, mas que eu já ouvi na rede rádio que outros diretores foram atender, que a criança liga porque o pai tá batendo na mãe, porque o pai tá drogado, porque o pai tá bêbado, ou porque a mãe liga porque tá batendo no... Isso daí é todo dia. Uau. Todo dia. São várias realidades, certo? Todo dia. E tem alguma região que tem mais? Mais na periferia, mais num... O que acontece? A mulher que está apanhando do marido na área de risco, na periferia, na comunidade, ela vai ligar o 90. A mulher que está sofrendo isso num condomínio fechado, provavelmente ela não vai ligar. Por quê? E a vergonha dos vizinhos, etc e tal. Tem isso também, né? Mas não quer se expor. Mas a violência, ela tá em todo lugar. Não é só na periferia. A periferia, ela tem uma... É lógico que tem mais gente ali, né? Então, você pega uma comunidade, tem quantas famílias ali? Né? Então, nos bairros nobres é mais difícil. Mas a violência tá em todo lugar. A droga tá em todo lugar. A droga tá dentro da universidade, a droga tá dentro da faculdade. A droga tá dentro da escola, a droga tá na rua, a droga tá no condomínio fechado, a droga tá em todo lugar, a violência tá em todo lugar. Tem mulher que tá sofrendo violência doméstica no condomínio fechado, na periferia, em todo lugar. Existe caso de violência doméstica por si só. A violência doméstica... Corta essa que eu vou refazer. Tá bom. Tô em você. Tem casos que a violência doméstica, por exemplo, chega na polícia a ligação, só que a própria mulher fala, abafa o caso, senão o meu marido é um mega empresário, vai acabar queimando os negócios dele. Não, se a mulher ligou e a viatura foi, não tem muito isso de abafar o caso, porque a polícia necessariamente ela não tem que abafar nada, porque a polícia ela não sai divulgando as ocorrências que ela atende, né? Mas às vezes a mulher ela fica meio constrangida perante os vizinhos. Hoje tem o celular, né? Então hoje a informação ela vai ser disseminada muito mais rapidamente através do vizinho que está filmando, tal. Se a pessoa for uma famosa, vai ter uma exposição, por exemplo. Teve agora recente da Ana Hickman. Sim. Entendeu? Então a Ana Hickman ela é uma persona pública, tem milhões de seguidores, conhecidíssima, sofreu violência doméstica, ligou o 90, foi lá. É lógico que alguém ia ficar sabendo e ia divulgar. Mas a mesma coisa que aconteceu com ela está acontecendo nesse exato momento com alguma mulher aqui, talvez nessa rua, nesse bairro. Está mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto do que vocês imaginam. Existe por exemplo, um X de violência que está acontecendo. Caraca, tô me enrolando todo. Eu quero perguntar assim, existe uma estatística
Existe uma estatística, eu não vou saber agora falar para você um número preciso, né? Mas você pode ter certeza, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, tem uma mulher que está apanhando do marido. Puta, Aqui na cidade de São Paulo, talvez aqui nesse bairro. É muita. É um número absurdo, entendeu? Inclusive a violência doméstica, ela cresceu aí de um ano para cá, né? O feminicídio cresceu de um ano para cá. Tem um porquê? Eu, na minha humilde opinião, tem a lei que não funciona. O que equaliza o convívio em sociedade é para ser o amor e o respeito ao próximo. Mas em dado momento vai ter que ser o medo. Então, se você sabe que você vai bater numa mulher, sabe que você vai matar uma mulher e que você vai ficar no máximo 3, 4 anos preso, você vai ter algum receio de cometer um homicídio, um feminicídio ou uma agressão? Não. Agora, e se você souber que você vai apodrecer na cadeia? Se você bater numa mulher, você vai ficar 10 anos preso. Que se você matar uma mulher, você vai ficar 50. Vamos nem falar de prisão perpétua. 50 anos já. O cara entrou com 40, ele vai sair com 90. Será que ele vai bater? Será que ele vai matar? Então a impunidade, ela fomenta todos os crimes. A impunidade fomenta o tráfico, a impunidade fomenta o homicídio, a impunidade fomenta o feminicídio, a impunidade fomenta o roubo, a impunidade fomenta a receptação, a impunidade fomenta o latrocínio, a impunidade fomenta todos os crimes. E hoje, infelizmente, por mais que as forças de segurança se desdobrem para combater o crime, a sensação é de enxugar gelo. Só pelo que nós estamos conversando aqui, você falar que enquanto nós estamos conversando nesse exato momento, tem um monte de mulher no Brasil, apanhando. Uma mulher morreu nesse exato momento. Por feminicídio. E se a pena tivesse maior, com certeza diminuiria. Com certeza. Na minha opinião, sem dúvida. Você teve a oportunidade de conversar com um cara que acabou de... A ocorrência, meu marido me bateu, tal. Você teve a oportunidade de conversar com o cara? E aí, por que você fez isso? Já tive a oportunidade de conversar com um cara que matou a mulher. Nossa, e que tá? E que ele tenta se explicar? Qual que é? Tem cara que não se explica, tem cara que fala, perdi a cabeça e pronto. E tá feito. Como trocar de roupa? Matou a mulher? Tem. Já teve casos que o cara comete um homicídio ali, o feminicídio, e acaba se matando na sequência. Tem inúmeros casos. Entendeu? Tem inúmeros casos. Então, mas não falando só do feminicídio, mas falando do crime em geral. Ele é fomentado pela impunidade. Né? Então, tudo envolve leis, né? Tudo envolve lei. Então, se você faz então, agora o STF entende que não cabe mais a prisão em segunda instância. Então, quer dizer, um juiz decidiu, recorreu, o segundo, o desembargador foi lá, ratificou a decisão. Mas ainda não pode ser preso, tem que chegar no STJ, tem que chegar no STF. Isso daí vai levar quantos anos? Quando fala primeira instância, segunda até a terceira, certo? Tem terceira, tem quarta, dependendo, né? Tá, entre a primeira e a segunda, a pessoa fica livre? Hoje? Sim. Hoje, com bom advogado, sim. Você pode esperar outra instância em casa, levando vida normal. Então vai ter aquele cara que fica com a tornozeleira. 4 anos o quê? Tem aquele cara que vai ficar com uma tornozeleira. Ah. Mas aí, vamos lá, ele foi preso. Aí ele tem progressão de regime. Aí ele sai, vai pro semi-aberto, depois ele vai pro aberto. Então hoje o cara vai lá, ele cometeu um homicídio, fica 4, 5 anos preso e sai. Então fica, quer dizer, pro cara que comete tá meio que, tá fácil o negócio. Cara, se acabar uma faculdade, 5 anos. O cara mata alguém e fica 4? Alguma coisa tá errado, né? Tem que rever. Atualmente tá aquele documentário dos Cravinhos e da Suzane. Sim. Por exemplo, os Cravinhos lá, se eles estiverem soltos agora e cometer um crime, ele volta pra cadeia. Volta pra cadeia. Só que aí ele acumula a pena de antes em anos? Não. A pena,
por ser reincidente específico, ele vai ter um aumento nessa pena dele agora. Mas não que é cumulativo daquela. Aquela ele já pagou. Aquela ele já tá pagando, já pagou. Zerou? Se ele foi condenado a 30 anos e ele já tá a 10, ele já pagou 10. Não vai acumular pro próximo crime dele. Entendeu? Agora, falando do caso dela, todo esse tempo preso foi pela repercussão que teve. Senão não estaria. Senão não estaria. Cara, nosso podcast é sobre saúde mental. Eu não sei se você teve informação, teve acesso tanto a ela quanto a eles. Como é que fica a cabeça do cara, sabendo que o país inteiro meio que odeia ele, está contra? Pô, Suzane Ristoff matou os pais, o namorado ajudou e o cunhado também. Uma pessoa dessa pisa na rua, vai num mercado, tá todo mundo olhando. Todo mundo vai querer filmar, falar mal, tacar pedra. É o que eu tô falando, a exposição midiática que teve, é lógico que ela vai causar uma pressão muito maior em cima daquela pessoa. Mas agora, mensurar como que ela vai lidar com isso ou não, já não dá, né? Tem gente que não tá nem aí. Tem gente que entra em parafuso. Mas tem gente que não. Você concorda? Cara, concordo, mas então, não... é difícil de entender, entender, mas tem. O convívio dela, pela repercussão que deu, o convívio dela em sociedade vai ficar muito mais difícil? Lógico que vai. Dela e deles também. Dela e deles, vai. Por quê? Porque teve uma exposição gigantesca. Ela tá, cada vez que ela tinha uma saída temporária, a mídia ia lá e falava. Ah, vai sair da saída temporária do Dia dos Pais a fulana. Mas quantos outros criminosos estão tendo a mesma oportunidade, a mesma saída temporária, mas ninguém vai falar nada? E cometeu talvez o mesmo crime. O mesmo crime. Então o que acontece ali... Ela, junto com o namorado e o cunhado, matou o pai e a mãe, né? Uma família de classe alta num bairro nobre. Sim. Agora, quantas pessoas na periferia, quantas mulheres na periferia, quantos idosos na periferia que estão sofrendo violência, que estão sendo mortos, mas a repercussão ela não existe. Se pegasse, ia ter todo dia um caso, né? Ah, todo dia tem. Todo dia alguém é vítima de homicídio. Ô Diomar, você vendo todos esses casos, nós falamos de feminicídio, falamos de usuário de droga, falamos de assassinato, como faz pra você manter a sua sanidade mental? É assim, a vida ela é feita de escolhas, né? Então eu, quando entrei na polícia, eu sabia que não ia ser fácil. Sabia que eu ia lidar com inúmeros problemas e é você estar ali diuturnamente lidando com o problema dos outros. Então você tem que ter algum subterfúgio. Você tem que ter... então eu procuro praticar uma atividade física, né? Eu procuro ter um momento de lazer. Eu procuro ter um tempo de qualidade com a minha família. Para ir conseguindo manter uma vida fora desse contexto de problema, desse contexto de violência e etc e tal. Então eu procuro, por exemplo, não consumo... Tem algum esporte específico? Não consumo bebida alcoólica. Nunca usei droga nenhuma, procuro me alimentar o melhor possível, de uma forma mais regrada, praticar uma atividade física. Então eu venho do jiu-jitsu já antes até de ser polícia, já treinava, o crossfit, o paraquedismo, que é um negócio que eu gosto muito também, e que é uma válvula de escape, né? Te dá uma adrenalina ali e tal, depois uma sensação de prazer, né? Eu gosto muito de esportes radicais. Então eu procuro, na minha vida pessoal, ter essas válvulas de escape. E dentro da profissão, dar o meu máximo, dar o meu melhor para ter essa sensação de dever cumprido. Né? Sair dali de qualquer ocorrência, que seja ela, com a sensação de que eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor. Atendi a sociedade da maneira que ela merece, né? Ou dar o meu retorno. Eu acho que é isso, né? E cada um vai lidar de um jeito. Isso é o que eu faço. Mas eu entendo que vai ter policial que não vai ter como fazer uma atividade física por causa do tempo, por causa do custo. Tem
tipo, tem família, tem mais de um filho, 2, 3, 4, 5 filhos. O tempo mesmo acaba sendo... Exato. Então, eu procuro fazer isso. Eu pego lá o que são os pilares ali para uma boa saúde mental. Uma boa noite de sono. Tento, quando dá, ter essa boa noite de sono, porque às vezes não dá. Um ambiente organizado, higiene pessoal, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, né? Que isso daí é mais do que sabido que vai ajudar você a melhorar. E esse tempo de qualidade com a família, né? Com a filha, com a noiva, com os pais. Eu acho que isso daí ajuda bastante. Sensacional. Então tem aí jiu-jitsu, tem paraquedismo. Tem o que mais que você falou? Crossfit. Cara, o cara é uma máquina. Policial da Força Tática, crossfiteiro, jiu-jitsu. Tá? Não precisa nem de arma, hein? Cara, obrigado, Gilmar. Obrigado pelo papo. Deu dicas, você deu várias dicas assim. Mas a gente começa a bater um papo, é conversa normal. Mas o Eu Também, ele é isso. É um programa voltado para a saúde mental. Sim. Eu também busco, eu também preciso, eu também vou atrás, eu também necessito de fazer um esporte. Eu agradeço essa oportunidade de vir aqui de falar, né, de como é a vida de um profissional de segurança pública, né? Não só do policial militar, mas do policial civil. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala também daquele vigilante que está no carro forte. Você imagina o estresse que esse cara vivencia todo dia ao descer do carro forte, a estar transitando. Então, obrigado por eu ter vindo aqui, né, e falar sobre essa profissão, que às vezes as pessoas desconhecem, né, essa rotina, né? Claro. E contribuir aí no programa de vocês. Obrigado. Show de bola. Como é que tá teu Instagram? @Diomar Lacerda. @Diomar Lacerda. Quiser ver lá o policial, crossfiteiro, jiu-jiteiro. E tem várias, também sempre tem algumas dicas lá de segurança. Sim. Que o pessoal pode entrar lá e tá. Sempre solto algumas dicas de segurança para ajudar a galera aí. Show de bola. Galera, obrigado por nos acompanhar. Lembre-se, toda terça-feira às 21h tem um convidado novo com uma história de vida e com a profissão mesmo que ele lidar no dia a dia ali, tudo ligado à saúde mental. Curta, compartilha e eu peço, inscreva-se no canal. Quanto mais você se inscrever, mais o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele é necessário. Lembrando que saúde mental faz parte do dia a dia de cada um de vocês. Terça-feira às 21h, Eu Também Podcast. Obrigado, valeu!